Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do segundo ano. Aqui é o professor Thiago de Jesus com mais uma videoaula gravada para tirar algumas dúvidas, né, e esclarecer o conteúdo que a gente vai seguir aqui, tá certo? Semana que vem vou mandar uma lista com um texto explicativo, né, sobre essa parte do nosso conteúdo de gases ideais, tá certo? Lembrando, a gente está falando de lei dos gases ideais, que é um assunto dentro da termodinâmica, certo? A gente já tratou sobre os cálculos. Todo mundo aqui conseguiu fazer tranquilo, a gente já corrigiu várias questões, né? Então todo mundo está habituado agora com as contas. E agora vamos falar dos gráficos, tá certo? Um gráfico de pressão por volume. É muito comum esse assunto de gráficos, tá? Dentro da lei dos gases ideais, né? Falando dos tipos de transformações que vocês já conhecem, que é transformação isobárica, quando pressão é constante, isovolumétrica, quando o volume é constante, isotérmica, quando a temperatura é constante, e tem também a adiabática, que é quando não tem troca de calor. E aí, dentro desse conteúdo, a gente fala também agora sobre os gráficos, certo? Os tipos de transformações no gráfico de pressão por volume, tá? Você tem que sempre estar atento se o gráfico é de pressão por volume, porque essa regra se aplica a esse tipo de gráfico, tá certo? Aqui eu tenho P de pressão, ó, que é um plano cartesiano. Aqui nesse lado eu tenho P de pressão no eixo Y. E no eixo X eu tenho V de volume. O gráfico tem que ser assim. Tem que ser pressão aqui, volume aqui. Pressão aqui nessa linha, volume aqui nessa linha. Aí essa regra se aplica, tá certo? Tranquilamente. Tá, num gráfico de pressão por volume, toda vez que a gente tem uma transformação isobárica, tá? Ela é, vou pensar aqui, acabou a tinta. Toda vez que tem uma isobárica, ela é uma reta horizontal, como essa daqui. Ó, aqui tem um gráfico de pressão por volume, e aqui tem uma reta que sai do ponto 1 ao ponto 2. Nossa, que pincelzinho. Ao ponto 2. Então, a reta vem do ponto 1 ao ponto 2. Essa é uma reta horizontal. Ó. Como ela é uma reta horizontal, ela é uma transformação isobárica. Você sabe que é isobárica por quê? Porque é uma reta horizontal. Então vai ter uma questão do Enem lá, uma questão do PAS, do Enem, do vestibular, algum tipo de concurso que se relacione com isso. E lá vai ter um gráfico e vai te falar, esse tipo de transformação que ocorreu era qual? E você sabe por quê? Porque você sabe identificar que num gráfico de pressão por volume, uma reta horizontal, uma reta de lado, ela é uma transformação isobárica. Por exemplo, aqui um gás sofre uma transformação do ponto A até o ponto B. Se o o gás sofre uma transformação do ponto A ao ponto B, se é uma reta horizontal, ela é uma transformação isobárica. Beleza? Tudo bem. E agora, se for uma reta vertical, ou seja, para baixo, isso quer dizer que é uma transformação isovolumétrica. Porque o volume não muda. Ou seja, ela está vindo do ponto 1 para o ponto 2, por exemplo. É uma reta que desce ou sobe. É uma reta vertical. Se é vertical, ela é isovolumétrica. Então, a reta horizontal é uma isobárica. E uma reta vertical é uma isovolumétrica. Então é bem fácil de identificar. A gente vai fazer algumas questões parecidas, tá? Na próxima semana. E vocês vão ver que basta você olhar, pronto. Você sabe que é isobárica, que é isovolumétrica. E a isotérmica? A isotérmica, às vezes, é um pouco mais difícil de identificar, tá? Mas não é nada impossível. A isotérmica, que é quando a temperatura térmica, que é quando a temperatura é constante, o que acontece? Se ela é uma curva normalmente mais voltada para a horizontal. Ó, vou mostrar para vocês. Aqui tem um gráfico de pressão por volume, certo? Pressão por volume. Aqui, nosso gráfico está aqui, pressão aqui, volume aqui. Tem um ponto A e o gás sofre transformação até um ponto B, certo? O gás vem até aqui, ó. O gás sofre a transformação do A para o B. Ele faz isso aqui, ó. Isso aqui é uma curva, tá certo? Está curvo. Uma curva no gráfico de pressão por volume, normalmente é uma isotérmica, tá? Quando uma questão assim bem elaborada, por exemplo, um Enem, um vestibular, te bota algum gráfico desse tipo, se ele não fala nada, é porque ele está sabendo que você vai identificar que é uma isotérmica, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes existem as transformações adiabáticas. E uma transformação adiabática, que é quando o gás não troca calor, ela também pode ser uma curva igual a essa, tá? Então pode se confundir.
quando existe esse tipo de gráfico de uma adiabática, a questão sempre vai te informar qual é o tipo, né? Porque você pode confundir uma isotérmica com uma adiabática. E nesse caso, a questão te informa, tá certo? Isso acontece às vezes e é uma coisa comum. Quando tem lá uma transformação que é para ser adiabática, a própria questão vai te dizer. Por quê? Porque você pode confundir a isotérmica com a adiabática. Agora, se não te fala nada, você automaticamente pode se imaginar que é uma isotérmica, tá certo? Então aqui eu vou dar um exemplo. Vamos fazer aqui um gráfico de pressão por volume. E vocês vão me dizer quais são as transformações. Por exemplo, aqui tem um ponto, aqui tem outros pontos. Essa primeira transformação aqui, ela é o quê? Um gás veio daqui para cá. Essa transformação é o quê? Ela é uma isovolumétrica. Por quê? Porque ela é vertical. Uma reta vertical, isovolumétrica. Por quê? Porque ela é vertical. Uma reta vertical. Essa transformação aqui, ó. Daqui para cá. Essa transformação aqui é o quê? Ela é uma isobárica. Por quê? Porque ela é uma reta horizontal, uma reta de lado. Então a reta vertical, daqui para cá, do 1 para o 2, ela era isovolumétrica. Do 2 para o 3, ela era isobárica. E do 3 para o 1, essa curvinha aqui, ó, 3 para o 1, veio daqui para cá. Ela é o quê? É uma curva. Então ela é isotérmica. Ok? Então, isotérmica. Por quê? Porque é uma curva. Então, uma reta vertical, isovolumétrica. Uma reta horizontal, isobárica. E uma curva isotérmica. No caso de uma questão querer te botar uma adiabática, ela teria te falado que aqui seria adiabática e não isotérmica. Então, a própria questão te informa quando for esse tipo de caso, tá bom? Então, isso aqui é uma coisa simples. Vocês podem rever esse vídeo várias vezes, tá? Para pegar e ver qual é o tipo de transformação. E semana que vem eu vou colocar para vocês a lista com as explicações mais aprofundadas e exemplos, tá bom? Então é uma coisa bem simples, a gente continua aqui no nosso conteúdo tranquilamente. Valeu, alunos, até a nossa próxima videoaula.